Minha pergunta é para Douglas Murray. Eu só queria esclarecer algo que você disse. Você acredita mesmo que, ao colocar tropas ocidentais em solo estrangeiro, vamos evitar novos ataques terroristas aqui? E, se acredita, isso é um motivo legítimo, a proteção dos interesses de segurança do Ocidente para invadir outro país? Obrigada. A resposta para a sua segunda pergunta é muito simples. Sim, claro que é. Claro que é. Você consegue imaginar? Você consegue imaginar? Você consegue imaginar se você chegar em casa hoje à noite e ler isso, se ligar o seu celular quando sair daqui e descobrir que 150 pessoas acabaram de ser massacradas em Londres, enquanto estávamos sentados aqui. Você consegue imaginar qual seria a reação se no dia seguinte o primeiro-ministro dissesse: "Bem, simplesmente não é legítimo intervir em outros países, mesmo que o nosso povo seja morto"? Nós não esperaríamos isso. Nenhum governo faria isso. O principal objetivo de um governo é proteger o povo do país. O fato dessa ideia ter se tornado algo meio maluco, estranho, surpreendente, diz mais sobre a academia atualmente do que qualquer outra coisa. Mas, sinceramente, e desculpa, e muito rapidamente, havia mais um ponto muito rápido, quanto à questão das tropas ocidentais. Olha, eu acho que isso ficou bastante claro. Se os chineses quiserem entrar sozinhos e destruir o ISIS com tropas em solo, eu, por mim, ficaria muito feliz. Se os jordanianos, os cataris, os Emirados Árabes Unidos, Dubai e todos os outros decidirem enviar tropas e acabar com o ISIS, eu ficaria muito feliz. Meu ponto é simplesmente que, se por acaso eles não fizerem isso, o que é plausível, então pode acabar sobrando para nós fazermos isso. Pode ser um último recurso, mas seria melhor do que deixar a situação se arrastar indefinidamente. Certo, esse foi um trecho um pouco mais antigo de Douglas Murray, novamente sobre um tema semelhante ao que está em pauta hoje com a Guarda Revolucionária. Devemos entrar no Irã, enviar tropas terrestres e lutar contra eles? Então, novamente, isso era mais no contexto de combater o ISIS, cujo governo era mais descentralizado. Eles ainda estavam tentando controlar, você sabe, o campo de batalha na Síria e no Iraque, eu acho. E a Guarda Revolucionária está inserida em toda a estrutura do Irã. Eles têm níveis muito mais sofisticados de infraestrutura e controle sobre a população, como vimos na repressão mais recente aos protestos. Foram cerca de 40 mil mortos. Então eu acho que foi um ponto interessante que Douglas Murray levantou, que é quase como um valor inerente do mundo ocidental, pelo menos com os Estados Unidos e, você sabe, a Inglaterra, de intervir em um país. Se alguma injustiça está acontecendo e nós temos a capacidade e o poder, é quase como se tivéssemos a responsabilidade de intervir. Novamente, só para usar o exemplo semelhante da Segunda Guerra Mundial. Então, mais uma vez, eles estão tentando fazer a comparação. Tipo, devemos intervir? Devemos, caso as circunstâncias permitam e exijam isso. Mas, novamente, o que torna isso difícil é que isso basicamente significa escalada e se envolver totalmente no esforço de guerra, provavelmente com muitas baixas. Então, sabe, de todas as formas, seria bom conseguir repetir uma situação como a do Maduro com o Irã e, sabe, simplesmente capturar Khomeini Júnior da noite para o dia e trazê-lo de volta para os Estados Unidos. Sabe, Maduro baixou a guarda, mas acho que Khomeini está cercado provavelmente por centenas ou milhares de guardas da Guarda Revolucionária o tempo todo e provavelmente ainda está protegido em algum abrigo antiaéreo, parecido com o que ele usou depois que o pai dele morreu numa explosão. Então, de novo, é realmente como andar na corda bamba com essa situação do Irã. Israel sabe que, você sabe, agora há um cessar-fogo e é provável que a guerra acabe batendo à nossa porta em uns 2 anos. A menos que haja uma mudança de regime ou que algo aconteça, algo mais drástico aconteça. Mas sabemos que o Irã é, por assim dizer, nosso inimigo jurado, nas próprias palavras deles. Você sabe se Israel não existisse, o Irã iria, você sabe, dizer que somos os vencedores. E isso está quase na ideologia deles. Mas novamente, hoje vemos que Líbano, Egito, Jordânia, Síria, todos estão alinhados. Eles têm algum nível de coordenação e cooperação com Israel. No entanto, a Guarda Revolucionária é como esse último, dominó muito teimoso que se recusa a cair. E tenho certeza de que Israel realmente tem muitos agentes infiltrados no terreno, na forma de agentes do Mossad e coisas assim. Mas, novamente, quando você começa uma guerra aberta em um país tão grande quanto o Irã, o cenário e os resultados ficam nebulosos. E acho que é isso que torna tudo tão complexo e uma decisão tão difícil para os tomadores de decisão nos Estados Unidos e em Israel, sabe, se comprometerem com esse tipo de empreitada. É muito complicado e você tem que pensar 1000 vezes antes de tomar uma decisão dessas. Então, só para terminar de uma forma mais positiva, sabe, assim como o regime de Assad há poucos anos caiu e desmoronou quase da noite para o dia sem nenhum aviso.
Então vamos rezar para que o declínio e a queda do guarda revolucionária venham rapidamente. E como ao longo da história, você tem que lembrar que sempre há milagres ocultos e nem tão ocultos nos acompanhando ao longo da nossa jornada pela história. Então, você sabe, felizmente também há muitas tropas das FDI que estão de volta depois de literalmente 1000 dias de batalha. Acho que ontem ou anteontem marcou literalmente 1000 dias. 1000 dias de guerra desde 7 de outubro. Então, novamente, as pessoas têm opiniões diferentes sobre o cessar-fogo, mediado pelos Estados Unidos, mas vamos tirar o melhor disso. Há muitos soldados que finalmente estão tendo um pouco de alívio e descanso. Então, vamos mostrar nossa gratidão às nossas tropas. Recite alguns capítulos de Teilim ou Salmos e faça uma oração a Deus pelas nossas vitórias e pelos sucessos que tivemos, que vimos com nossos próprios olhos, e que todos possam ter a recuperação, o descanso e a restauração de que precisam daqui para frente. Am Israel, Rei.